Muito bem, bem-vindo ao nosso canal. Sou o professor Ramsés Magno, professor de História, formado pela Universidade Federal do Maranhão e especialista em ensino-aprendizagem da história. Estamos aqui com mais um mini documentário que visa discutir a história do Brasil pela perspectiva dos movimentos sociais. Nosso tema de hoje é a França equinocial, em outras palavras, a história da invasão francesa ao território do Maranhão. Levantaremos também de forma breve o debate acerca da fundação da cidade de São Luís do Maranhão. Seria ela uma fundação francesa ou portuguesa? Para iniciar nossa abordagem, alertaremos para o fato de que os franceses estavam dispostos a brigar por um pedaço das terras do Novo Mundo. O rei Francisco I havia feito a famosa crítica ao Testamento de Adão, forma pela qual ironizou o Tratado de Tordesilhas. Ele teria dito: "O sol brilha para todos, e desconheço a cláusula do Testamento de Adão que dividiu o mundo entre portugueses e espanhóis." Os franceses vão tentar primeiramente colonizar a região que daria origem hoje ao Rio de Janeiro. Lá, a empreitada foi batizada de França Antártica, durante os anos de 1555 a 1567. Mas foram expulsos mediante uma ação conjunta entre o então governador-geral do Brasil, Mendes Sá, seu sobrinho Estácio de Sá, tido como fundador da Cidade Maravilhosa, e os jesuítas, que não queriam sonhar com a presença de infiéis huguenotes em sua zona de atuação. O fracasso dessa empreitada não os desanimou. Em 1612, os franceses tentam novamente, dessa vez no Maranhão. Aqui, a sua França equinocial durou cerca de 3 anos, sendo expulsos em 1615. Vamos então entender um pouquinho do que aqui se passou nesse período. Para começo de conversa, devo lembrar que durante 60 anos, de 1580 a 1640, Portugal esteve sob o domínio da Espanha. Esse período ficou conhecido como União Ibérica. O rei de Portugal, Dom Sebastião, havia morrido muito jovem e sem filhos. Ao final de uma confusa disputa pelo trono, o mesmo foi parar nas mãos de quem menos o povo português desejava, o rei espanhol Filipe II, que em Portugal recebeu o título de Filipe I. O Brasil, como consequência desse fato, passou a ser uma colônia espanhola, e foi durante esse cenário bastante confuso que se deu a invasão francesa em nossas terras. O litoral maranhense, bem como toda a costa norte brasileira, era bastante visitado por piratas franceses em busca de pau-brasil desde o século XVI. Entre esses piratas, destacou-se Jacques Riffaut, que fundou aqui em 1594 uma feitoria. Um de seus comandados, Charles Devaux, naufragou na região e morou por 2 anos com os nativos, aprendendo sua língua e estabelecendo uma relação aparentemente bastante amistosa. Ao retornar à França, Devaux, bastante entusiasmado, consegue, depois de muito insistir, a atenção e uma audiência com o rei francês Henrique IV. Ele chamou a atenção para as potencialidades do Maranhão. Henrique IV envia imediatamente uma expedição de reconhecimento ao Maranhão. A liderança ficou ao encargo do fidalgo Daniel de Latouche. Daniel de Latouche vem ao Maranhão na companhia de Charles Devaux. Depois de uma minuciosa análise que durou alguns meses, ele concluiu que a expedição era viável e retorna à França para garantir o apoio real. Mas seus planos sofrem um forte empecilho. O rei havia sido assassinado. Parece coisa de novela, não é verdade? Mas Latouche não desistiu e conseguiu a concessão de seu empreendimento em terras maranhenses com a permissão de Maria de Médicis, mãe e regente na menoridade do futuro rei Luís XIII. Como tal empreitada era muito onerosa, Latouche recorre a sócios ricos para sua empresa, como Nicolas de Larlet e François de Razille. Atendendo a uma exigência da coroa francesa, são levados a bordo um grupo de padres da ordem franciscana dos Capuchinhos, o que deu à expedição um caráter oficial cristão-católico. Assim, a 19 de março de 1612, partiu do porto de Conseil, na França, uma expedição composta de 500 homens e 3 naus, Regente, Charlotte e Santana. A propósito, essas 3 naus são representadas no brasão de São Luís por uma tríade de flores de lis. Os navios chegaram ao Maranhão em fim de julho de 1612, no dia 26, para ser mais preciso. Um dos padres que vieram com a expedição, Claude de Belleville, pouco depois escreveu:
Não existe lugar no mundo mais temperado e mais delicioso do que este, uma eterna primavera unida ao outono e ao verão. É o seu livro História da Missão dos Padres Capuchinhos na Ilha do Maranhão e terras circunvizinhas que nos serve de referência sobre muito daquilo que aqui aconteceu. No dia 12 de agosto de 1612 é celebrada a primeira missa em nossas terras. Em 8 de setembro do mesmo ano, era celebrada uma missa em solenidade de fundação de um núcleo colonial denominado de França Equinocial. Observe que esta é a data usada como referência para o aniversário de fundação da cidade de São Luís. Iniciaram então a construção de sua colônia. Ergueram um forte estrategicamente localizado entre os braços do rio Bacanga e Enil, onde hoje se situa o Palácio dos Leões, sede do Executivo do Maranhão. Detalhe, o atual Palácio dos Leões foi construído a partir de 1766 por ordem do governador Joaquim de Melo e Póvoas. Para isso, foi realizada a demolição do antigo forte português de São Luís, que na época servia de sede do governo. O Palácio dos Leões possui um excelente campo de visão e defesa. Deram ao forte o nome de Saint-Louis, em homenagem ao rei menino da França, Luís XIII. Construíram ainda um armazém e suas choupanas para residirem. Estas eram feitas de folhas de pindoba. Algumas chegaram a possuir 2 pavimentos. A localização dessas construções corresponde hoje à Praça Dom Pedro II e suas adjacências. Os padres capuchinhos entraram um pouco mais na ilha e fizeram sua capela e residência ao pé de uma nascente. Batizaram o lugar de Convento de São Francisco. Esse local, por sua vez, foi posteriormente entregue aos jesuítas, que edificaram a igreja e o seminário de Santo Antônio. Segundo as suas narrativas, os franceses possuíam um trato exemplar com os índios, ao contrário das atitudes dos portugueses, que geralmente eram narrados como muito agressivos. Ainda segundo as mesmas narrativas, os capuchinhos conseguiram converter muitos índios, reduzindo ainda práticas como a poligamia e a antropofagia, hábitos nefastos do ponto de vista dos colonizadores. Foi durante uma expedição francesa à região do Amazonas que o governo ibérico tomou conhecimento da presença invasora na região. Mediante tal ameaça, decidiu-se por conceder ampla autoridade ao então governador-geral do Brasil, Gaspar de Souza, para que ele solucionasse o problema. Em 24 de agosto de 1614, o governador enviou ao Maranhão, entre outros, o militar mameluco Jerônimo de Albuquerque, com o título de capitão da conquista e descobrimento das terras do Maranhão. O confronto mais importante foi a Batalha de Guaxenduba, na região do Rio Munim, em novembro de 1614. Essa vitória repercute até hoje, principalmente dadas as condições apresentadas no conflito. Numericamente, os franceses eram maioria, tanto de recursos humanos como bélicos. Os portugueses atribuíram seu sucesso à ajuda de Nossa Senhora da Vitória, que teria aparecido para as tropas lusitanas e realizado um milagre, transformando a areia em pólvora. Esse episódio passou a ser conhecido como a Jornada Milagrosa. A vitória lusitana foi seguida de uma trégua. Mal esta era discutida e 3 meses depois chega o reforço lusitano com Alexandre Moura. Os franceses ainda tentaram resolver a questão de sua permanência pela via diplomática entre os países envolvidos. A negociação fracassou e eles tiveram que se retirar do Maranhão. Jerônimo de Albuquerque passou a assinar Maranhão ao final de seu nome. Deu-se a partir daí a colonização efetiva do território pelos colonizadores ibéricos. Entre outras curiosidades que podemos chamar a atenção, nós destacamos que, graças a essa jornada milagrosa, ficou definido que Nossa Senhora da Vitória seria a padroeira de São Luís. E para que não haja confusão, saibam que o padroeiro do Maranhão é, por sua vez, São José de Ribamar. Agora, no tocante à segunda parte do nosso vídeo, ou seja, em referência ao debate acerca da fundação de São Luís, comecemos com historiadores como Mário Meirelles. Estes defendem há algum tempo a ideia de que São Luís seria a única cidade brasileira fundada pelos franceses.
Percebe-se aí a data oficial da fundação de São Luís em 8 de setembro de 1612, dia em que se celebrou a missa que marcaria o início da expansão do cristianismo entre os infiéis tupinambás. Porém, recentemente alguns novos estudos apontam para uma fundação portuguesa de São Luís. Desponta nesse cenário a pesquisa da professora Maria de Lourdes Lawande Lacroix, ou Lourdinha Lawande, como é conhecida. Em sua obra, A Fundação Francesa de São Luís e seus mitos, ela aponta diversos fatores para reforçar sua tese. De forma resumida, poderemos aqui assinalar alguns deles. Primeiramente, até meados do século XVIII, não se conhecem estudos que trabalhem a ideia de uma fundação francesa da capital. Na verdade, esses estudos tratam os franceses apenas como invasores. Um segundo ponto seria o curto espaço de tempo que ficaram no Maranhão, entre 1612 e 1615, sendo insuficiente para caracterizar uma ocupação clara com fim de fundação de uma cidade, a qual nem eles mesmos se referiram. Nas palavras da professora, pela iniciativa de reconhecimento do continente até o Amazonas, presume-se a grande extensão pretendida pelos franceses para a sua colônia. Outro aspecto refere-se à estrutura física, que também não caracterizava a fundação de uma cidade, pois possuía apenas habitações muito simples, capelas com altares móveis, armazéns e, como eles mesmos descreveram, a construção de um débil forte de pau a pique. Assim, não havia prédios administrativos, estruturas estas só implantadas aqui quando da presença portuguesa. Um outro ponto seria a questão do nome da cidade São Luís. Provavelmente, o nome do forte seria mantido com o nome da cidade por uma opção de Jerônimo de Albuquerque, responsável pela expulsão dos franceses liderados por Daniel de Latouche. Entre as razões dessa opção, teríamos a necessidade de manutenção da orientação geográfica com o nome do forte, evitando futuras confusões, ou ainda para que ficasse na memória das pessoas a lembrança do seu papel na expulsão dos franceses. Como não seria permitido o uso de seu nome para o batismo da cidade, pelo fato dele ser mestiço, a manutenção de um nome francês, no caso do rei Luís, atiçaria as pessoas em buscar a origem da cidade e a história da luta pela sua expulsão, o que traria à tona a história do herói que os teria expelido daqui, ficando dessa maneira seu nome para a posteridade. Por fim, o mito da fundação francesa teria sido criado no século XIX, quando da decadência econômica da região, por uma exímia necessidade da elite local de manter pelo menos uma peculiaridade na região. Seria uma ideologia da singularidade. Somos fundados pelos franceses, modelo de luxo, cultura e sociedade da época. Lourdinha Lawande afirma então, para confirmar essa singularidade, transladou a fundação de São Luís das mãos portuguesas para os franceses, inversamente à história das outras cidades brasileiras. Encerrando essa breve análise, destacamos que, na visão da professora, após a expulsão dos franceses, Jerônimo de Albuquerque teria iniciado a verdadeira fundação da cidade de São Luís. O forte de pau a pique foi substituído por um de pedra e cal, tendo início também a urbanização, a construção de centros administrativos que vieram caracterizar a intenção de construção de uma cidade naquela então colônia. Dessa forma, segundo Lourdinha Lawande, verificamos que a pretensão francesa era de estabelecer uma colônia, a França Equinocial, longe de se pensar em fundar uma cidade, o que seria bastante diferente. É por meio das construções lusitanas que herdamos todo o acervo arquitetônico que embeleza o centro histórico de São Luís. É a São Luís de beiral no telhado, de ruas longas e estreitas, com seus sobradões e mirantes, de sobrados e sobradinhos, de moradas inteiras, meia-moradas ou simplesmente portas e janelas. Grande parte disso construído no mesmo estilo da arquitetura usada pelo Marquês de Pombal para reconstruir Lisboa após o famoso terremoto de 1755. Se você gostou, curta o nosso vídeo e se inscreva em nosso canal. Aproveite, assista e curta os demais vídeos. Muito obrigado, professor Ramsés Magno. Até a próxima.